Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a dinâmica. E como de costume, para chegar chegando, a gente vai chegar aqui para resolver problemas de força de atrito, né? A gente já viu uma série de coisas, vimos as fórmulas, vimos o atrito estático, o atrito dinâmico e vimos também que antes de começar a resolver qualquer problema e de tentar fazer uso de qualquer fórmula, a gente precisa ter consciência das forças que estão atuando sobre os objetos relevantes do problema. Beleza? Então, sem maiores introduções, o exercício que a gente vai começar hoje é esse daqui, ó. Na figura, uma caixa de peso 30 kg força é mantida em equilíbrio na iminência de deslizar, comprimida contra uma parede vertical por uma força horizontal F. Esse enunciado parece que ele não falou muita coisa, mas tem muita coisa aí nessas pequenas palavras, nessas poucas palavras que ele colocou aí para nós nesse primeiro momento. Primeiro, ele falou o peso da caixa. O peso da caixa é 30 kgf, 30 kg-força. Quilograma-força é uma unidade de medida de força, beleza? 30 kg-força é o peso de um objeto de 30 quilogramas. É isso que é 30 kg-força. Como se fosse assim, 300 newtons. Então, o peso de 30 kg-força seria em torno de 300 newtons. Por que não é igual a 300? É porque a gravidade não é igual a 10, ela é próxima de 10. Beleza? Então, às vezes, os problemas trazem em quilograma-força. Qual é o problema disso? Se você não tiver o valor da aceleração da gravidade, normalmente aí nesse tipo de problema eles botam 9.8, 9.81, 9.86, aqueles que existem em qualquer lugar, menos no Brasil, beleza? Aí eles vão botar esses valores aí de gravidade e você vai ter que fazer aí a conversão para achar em Newton. Por quê? Se não tiver em Newton, você não consegue achar aceleração, velocidade, distância percorrida, né, intervalos de tempo, você não consegue achar, beleza? Então usar kgf, quilograma-força, é uma maneira de aliviar aí as coisas, né? Então dizer que um objeto tem peso de 30 kg-força é o mesmo de dizer um objeto com massa 30 kg localizado no planeta Terra. É isso, onde a gravidade é tipo 9.8. Né? É isso. É isso. Esse é o KGF. Então, essa é a primeira observação que eu tenho que fazer sobre a leitura desse enunciado. A caixa é mantida em equilíbrio na iminência de deslizar. Isso aqui são duas coisas importantes. Equilíbrio significa força resultante igual a zero. É isso que quer dizer equilíbrio, beleza? Equilíbrio de forças. Todas as forças verticais, as que apontam para cima é igual à soma das que apontam para baixo, e as horizontais também têm equilíbrio. Tudo que aponta para a direita é igual à soma do que aponta para a esquerda. É assim que a gente vai fazer, beleza? Então, em equilíbrio, na iminência de deslizar. Então, a iminência de deslizar é uma situação muitíssimo assim pontual, muito especial a iminência de deslizar. E é o único instante, é a única situação em que eu consigo aplicar a fórmula força de atrito estático igual a μ vezes normal. Somente quando o objeto está na iminência de se deslocar, de se deslizar. Veja que deslizar foi a palavra mais adequada, né? Não é deslocar, não. É porque ele pode estar se deslocando sem deslizar. Como a gente já falou aí da mala na esteira, né? Ela fica se deslocando, mas não está deslizando sobre a esteira. Então tá bom. Uma caixa de peso 30 kgf é mantida em equilíbrio na iminência de deslizar, comprimida contra uma parede vertical por uma força F. Né? Então é isso, você pega um objeto, bota na parede e empurra ele e fica segurando com a força horizontal. Você não faz força para cima para ele não cair, faz força para frente. Né? E ele não desliza por causa do atrito. Né? Não desliza por causa do atrito. Normalmente, nesse tipo de problema, basta desenhar as forças na figura.
Basta desenhar na figura. Você vai ver, se você encontrar uma questão como isso aqui, é clássico, tá, galera? Não estou inventando isso aqui, não. Isso aqui é um exemplo que, quando eu era aluno, isso aqui já era um exemplo velho. Então, isso aqui é exemplo, beleza? Se você for olhar uma resolução na questão dessa aqui, provavelmente eles não vão fazer o diagrama do corpo livre, não vão tirar o corpo aí para fora, porque você, só com essa análise, já consegue descobrir, né, todas as forças que atuam. Então, primeira coisa, se a caixa está em contato com a parede, significa que a caixa faz força na parede e a parede faz força na caixa. Então, por mais que a galera por aí faça sem diagrama de corpo livre, eu vou desenhar ele aqui para você ver. A caixa sofre a força F. Então, vou desenhar aqui a força F que a caixa sofre. Está aqui. Dado que a caixa está em contato com a parede faz força na caixa. E como que é a força? Claro que a parede faz força na caixa para lá. Porque como é que a parede vai puxar a caixa na direção da parede? Não existe isso. Beleza? A força que a gente desenha é a força que o objeto sofre. Se você está em dúvida, desenha a parede e imagina o que a caixa faz na parede. O que a caixa faz com a parede? A caixa espreme a parede. Então, devido ao contato da caixa com a parede, existe uma força normal da caixa na parede. Veja também que a força F não atua na parede, a força F atua na caixa. Quem atua na parede é a caixa. É o contato da caixa que faz força na parede. Beleza? Então, é isso que a parede sente. A parede sente que está sendo espremida. Portanto, a força na caixa é para a esquerda. Beleza? Desenhar as forças é essencial para solucionar o problema, seja ele qual for. Continuando. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a parede é 0,75. Então, o coeficiente de atrito igual a 0,75. O que nós temos de interessante aqui? Se essa força estiver em kgf e a normal estiver em kgf também, eu tenho certeza que eu tenho a coerência das unidades na fórmula. Porque coeficiente de atrito não tem unidade. A gente fala que o coeficiente de atrito ele é adimensional. Adimensional quer dizer que ele não tem dimensão, não tem unidade de medida. E eu estou escrevendo atrás do quadradinho de novo. Adimensional, beleza? Então é isso. Feita essa análise, terminei a análise de todas as forças horizontais. Agora vamos fazer o desenho das forças verticais. Força peso atua de cima para baixo. Peso do objeto é 30 kgf. Beleza? Por que eu tenho certeza que é 30? Porque ele falou no enunciado. Onde está a reação a essa força? Vamos escrever os pares, né? A reação está no centro do planeta Terra. Vou manter aí essa informação apenas em nível de pensamento. A reação ao peso está no centro do planeta Terra, porque a caixa e o planeta Terra atraem-se mutuamente. Beleza? Agora, a parede faz força de atrito na caixa. A caixa, se você tiver pouco atrito, por assim dizer, ela vai deslizar ao longo da parede. Então, a força que a parede faz para segurar a caixa, com certeza, é uma força vertical para cima. Você vai notar, quando você ficar vendo os problemas de atrito, que o pessoal tem o cuidado de colocar a setinha bem na superfície onde o atrito atua, para você perceber realmente que é uma força relacionada ao deslizamento naquela direção. Beleza? Então, por isso que eu desenhei ele ali embaixo. O peso eu desenho no meio, porque o peso atua no centro de massa das coisas. Né? Quando a gente começar a trabalhar com objetos que têm um tamanho considerável, e vai ter um capítulo inteiro só para esse tipo de objeto, né, que é o capítulo de estática, lá no final, aí isso vai fazer mais sentido. Mas agora,
deixa apenas como um capricho, né? Um cuidado. Mas tanto faz onde você vai desenhar a força, né? Tanto faz, desenha do jeito que você quiser, só deixe claro o que é vertical, horizontal, o que está inclinado, o que foi decomposto, o que é o X, o que é o Y, beleza? Então, sucesso. Aqui não tem mais força, porque a reação à força de atrito é uma força de atrito que atua na parede de cima para baixo. De cima para baixo. Afinal de contas, um par, ação e reação corresponde a um par de forças em que você tem mesma direção, mesmo modo, sentidos opostos. Beleza? Então, na hora que a caixa desliza na parede, ou está tentando deslizar na parede, a parede sente sendo arrastada pelo atrito para baixo. E a caixa, portanto, sofre uma força de atrito para cima, beleza? Tanto que ela não cai. É o atrito que segura ela para não cair. Eu estou insistindo nos pares ação e reação, porque somente a aula 1 não é suficiente para a gente ver todas as possibilidades. Beleza? Por isso estou insistindo nessa criação dos desenhos pares ação e reação. Procure por eles e releia mentalmente a terceira lei de Newton toda vez. Se você fizer isso, vai ter uma questão teórica de terceira lei de Newton, que não tem que fazer nenhum cálculo, mas por saber e ter feito todos esses desenhos, você vai responder as questões teóricas com tranquilidade, beleza? Elas omitem a informação de que é a prática e o desenho que vai elucidar esse conceito, beleza? Então é isso. Peso para baixo, força de atrito para cima, o F para a direita, normal para a esquerda. Acabaram-se as forças. Essas são as forças que a gente tem. Beleza? Então pronto, é isso. Sabendo que o coeficiente de atrito estático é 0,75, calcule a força F. Ora, eu sei lá quanto é a força F. Né? A única coisa que eu sei é que a força F é igual a normal. A única coisa que eu tenho certeza aqui é que a força F é igual a normal. Por quê? Porque na horizontal eu só tenho força F e normal. Mais nada. Então, com certeza, a força F é igual a normal. Outra coisa que eu tenho certeza também é que a força de atrito é igual ao peso. Porque a força de atrito é a única força para cima e o peso é a única força para baixo. Então, eu tenho que a força de atrito é igual ao peso. Né? Essas duas informações eu tenho. Ou, se você quiser escrever, né, a força de atrito é igual a 30 kgf. Né? 30 kgf. E eu tenho também que a força F é igual à força normal. Tá aqui a força F, que é igual à força normal. Como é que essas coisas vão se relacionar? Pela fórmula. E por que eu posso aplicar essa fórmula? Porque ele falou que está na iminência de deslizar. Se não tivesse, não podia aplicar a fórmula. Beleza? Mas já que ele falou e eu posso, vamos aplicar a fórmula. Força de atrito é igual a μ vezes normal. Beleza? A força de atrito vale 30. Está escrito aqui, ó, 30. Força de atrito é igual a 30, porque a força de atrito é igual ao peso. E o peso é igual a 30. O μ, ele deu ali, ó, 0,75. 0,75. Vezes a normal, né? Que é meu sonho. E eu estou com um quadradinho em cima de novo. É isso. É a minha vida. Minha vida é isso. É atrapalhar as equações. É isso. É isso que eu faço. Né? É um dos meus melhores talentos. É atrapalhar o que eu estou escrevendo. Então, o que você vai fazer? Se 30 é igual a 0,75 vezes n, significa que 0,75 vezes n é igual a 30. Portanto, n é 30 dividido por 0,75. Se você fizer essa continha, é 30 sobre 3 quartos, né? Vai dar 40 kgf. 40 kgf. Cuidado com o piloto automático aqui de ligar as unidades aí de qualquer jeito, beleza? 30 kgf. Ou seja, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou na letra A intensidade da força F. Ele não perguntou qual é a força normal, ele perguntou depois só. Então, para eu responder a letra A, o que eu tenho que fazer? Pegar esse número e colocar aqui. Ó. A força F é igual a normal. Então, a força F é uma força de 40 kgf.
A intensidade da força de contato que a parede aplica na caixa é a força normal, 40 kgf, que também está calculado aqui. Beleza? 40 kgf. É isso. Para a gente poder ver um pouco mais sobre essa questão do atrito estático, atrito dinâmico, eu acredito que já seja um momento apropriado da gente fazer uma análise gráfica do que está acontecendo. Imagine então essa situação aí, ó. No esquema seguinte, representa-se um livro, ele está inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal, sendo empurrado horizontalmente por um homem. F é a força que o homem aplica no livro e FAT é a força de atrito exercida pela mesa sobre o livro. Representa-se também como varia a intensidade da força de atrito em função da intensidade da força F. No local, a influência do ar é desprezível. Poxa vida, precisava falar isso. E adota-se a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base no gráfico nos demais dados, determine coeficiente de atrito estático e cinético, ou também chamado de coeficiente de atrito dinâmico, entre o livro e a mesa. E na letra B, ele quer a aceleração do livro na situação em que a força F é 18. Beleza? É isso que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa, diagrama das forças que atuam sobre o livro. Diagrama das forças. Então, está aqui o livro. Vou desenhar aqui o livro. O livro. Nossa, mas você desenhou uma caixinha igual a qualquer outra. Por que é isso? Porque o livro é uma caixinha como qualquer outra. Né? O livro está sobre a mesa. The book is on the table. Le livre est sur la table. Kinigata enamaisata. Shudai josashan. Então, a gente tem o livro em cima da mesa e atua sobre o livro a força peso. Se a gravidade é 10 e a massa dele é 5, o peso dele é 5 vezes 10, 50 newtons. Beleza? Atua também sobre o livro uma força de contato. Força de contato exercida pela mesa sobre o livro, que é a força normal. Beleza? A reação à força normal está na mesa, empurrando a mesa para baixo. E a reação à força-peso está no centro da Terra, puxando o planeta para cima, porque o livro e a Terra se atraem mutuamente. Beleza? Você viu que eu falei isso mais de 50 vezes até agora, né? Então, significa que é uma informação que não é tão simples de gravar e de aceitar. É por isso que eu estou repetindo, beleza? Vamos continuar para ficar natural essa situação, porque lá na aula 1 de ação e reação não é suficiente para você memorizar. Forças horizontais que atuam sobre o livro. Força F que atua para a direita e força de atrito que atua para a esquerda. Veja que aqui tanto faz onde você desenha essa força, viu? Se quiser botar a força F de cá, ó, aponta para a direita. Se quiser botar a força de atrito para lá, ó, o importante, módulo direção e sentido. Onde você desenhou aí, problema seu, beleza? Problema seu. Então, tá aí, ó. Aí desenhado. Eu acho assim mais fácil de fazer as equações. Eu acho mais interessante. Não temos mais forças verticais. A única força vertical que tem aí realmente é o peso e é normal. Não temos mais forças horizontais. As únicas que temos, força de atrito e força F. Beleza? Então, o que temos? Esse livro ele está submetido a uma série de forças F. É isso que esse gráfico diz. Ele diz que eu apliquei uma força F igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10. Eu fui aplicando várias forças F cada vez maiores e quando chegou no 10, ele ficou na iminência de deslocar. Porque quando eu fiz a força de 10, é óbvio que a força de atrito também era 10. Porque se eu estou fazendo força F e o livro não está se movendo, quer dizer que o atrito é igual à força F.
Ou seja, toda vez que você tiver esse gráfico aqui, ó, isso aqui vai ser uma retinha de inclinação 45 graus, cateto igual ao outro cateto, beleza? Todas as situações. Se eu fiz uma força de 5 newtons, quanto vale a força de atrito? 5 newtons. Se eu fizer uma força de 6 newtons, quanto é o atrito? 6 newtons. Se eu fizer uma força de 8 newtons, quanto é o atrito? Ora, se foi antes de começar a deslizar, 8 newtons. Se for depois, já não passa mais. Se eu fizer uma força de 9 newtons, antes de deslizar, o atrito é igual a 9 newtons. Fizer uma força de 9 newtons, depois de começar a andar, nem tem aqui no gráfico, nem tem, porque eu não fiz. Mas se eu fizer uma força de 9 newtons, depois que começou a andar, ele não para. Porque a força de atrito de destaque é 10 newtons, mas a força de atrito que mantém ele em movimento é só 8. Então, se eu fizer 9, ele vai ter aceleração. Beleza? O problema parece bobo, mas ele é interessante. Tá, mas eu quero saber o coeficiente. O que é o coeficiente de atrito estático? O coeficiente de atrito estático é a situação, um número que me diz, que descreve a situação em que o objeto está na iminência de escorregamento, na iminência de deslizamento. Então, vou escrever que o FAT é μ vezes normal, beleza? Então, quando a força de atrito chega a 10 newtons, a normal não mudou. A normal é os 50 que vem do equilíbrio das forças verticais. A normal é 50. Portanto, coeficiente de atrito igual a 10 sobre 50, 0,2. Beleza? Esse é o coeficiente de atrito estático. Por que eu sei que ele é o estático? Porque ele é o coeficiente que descreve esse ponto do gráfico aqui, ó. O limite. Porque tudo que tem antes disso é uma cópia. O atrito copia o que eu estou fazendo antes do corpo começar a deslizar. Antes de o corpo começar a realmente escorregar, o que o atrito faz é segurar o corpo e não deixar ele ir para frente. Então, se eu fizer 1 newton, o atrito é 1. Se eu fizer 2, o atrito é 2. Se eu fizer 3, o atrito é 3. Cada um, até chegar em 10. Quando chega em 10, ele está na iminência de escorregar. Se eu fizer um pouquinho a mais, ele começa a escorregar. E o mais louco, como o atrito dinâmico é menor que o estático, a força cai para 8 newtons. Então, como é que eu faço para calcular a força de atrito dinâmico? Força de atrito é μ vezes normal. Quando a força de atrito é 8 newtons, o coeficiente de atrito está relacionado à normal, que é 50. 50. Então, o coeficiente de atrito é 8 sobre 50, 16 sobre 100, né? 0,16. 0,16. O coeficiente de atrito, então, 0,16. Que coeficiente de atrito é esse? Coeficiente de atrito dinâmico ou coeficiente de atrito cinético, como está escrito aí no enunciado. Beleza? Veja que não interessa a força que você está fazendo, dado que ele está deslizando, o coeficiente de atrito vai ser 0,16. Porque a força de atrito vai ser sempre 8 depois que ele começou a deslizar. Beleza? Então, respondendo a letra A, coeficiente de atrito estático. Coeficiente de atrito estático, 0,2. Coeficiente cinético, 0,16. Como a gente já sabia, menor que 0,2. Né? Coeficiente de atrito dinâmico menor que o estático. Por fim, na letra B, ele pergunta qual é o módulo da aceleração do livro quando a força é igual a 18 newtons. Então, vamos lá. Aceleração. Qual é a fórmula que chama aceleração? Segundo a lei de Newton, F é igual a ma. Beleza? Que F é essa? Força resultante. Quando você faz uma força de 18 newtons no livro, o atrito é 8. Por quê? Porque 18 é maior que 10.
Então eu tenho certeza que ele vai estar deslizando, beleza? Então, uma vez que 18 é maior que 10, eu sei que ele está deslizando, então o atrito é 8. Se fosse uma força menor que 10, eu ia ter que tentar entender se ele já começou ou não a deslizar. Então, aqui, pelo contexto, ele já estaria aí deslizando, beleza? Então, qual seria a força resultante? 18 menos 8, porque só tem duas, uma para a direita e uma para a esquerda, o balanço dela é 18 menos 8. Então, 18 menos 8 é a massa do bloco, nem sei qual é a massa desse objeto, está escrito aqui 5 kg, 5 vezes a aceleração. Aí eu vou achar essa aceleração, beleza? 18 menos 8 é 10, que é 5A. A aceleração 10 sobre 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração adquirida pelo livro quando tem uma força de 18 newtons atuando aí na horizontal, empurrando ele nessa mesa com atrito. Beleza? Então, nós vimos aqui nessa história, nesse problema, que a força de atrito ela é uma força especial, né? Muito diferenciada. Né? É bem interessante essa ideia aí da força de atrito, porque é uma força que tem um comportamento completamente não linear. Né? Tipo, quando você está tentando vencer, ela é igual à soma do conjunto de forças que está tentando vencer o atrito. Nem sempre é uma força só, às vezes são várias. Né? Então, quando você está tentando vencer o atrito, a força de atrito é igual ao oposto do conjunto de forças que está ali agindo. Quando começa o deslizamento, o atrito é fixo, μ vezes normal. Se a normal for fixo, o atrito vai ser sempre o mesmo. E você vai ter que estar atento ali no limiar ali daquela situação para saber quando é que ele está deslizando e quando não está. Porque pode existir uma pequena diferença entre as forças, e se você fizer uma força no meio do caminho, antes de deslizar, ele não desliza, mas se você fizer depois, ele mantém o movimento, ele não para, só porque é menor do que a força de atrito máximo. Beleza? É a situação que você tem na sua casa, você vai empurrar um guarda-roupa. Depois que ele saiu do lugar, vai que é uma beleza, vai só manter que você vai empurrando. Só que se você der mole e reduzir a velocidade a ponto dele parar, você vai ter que fazer a forçona para botar ele em movimento de novo. Porque você está desgrudando, né? Por isso que tem o nome força de atrito de destaque. Você está destacando a superfície, né? Destacando uma superfície da outra. Porque quando está no estático, as superfícies estão encaixadas. Então é mais difícil de fazer aí o arrasto, né? É mais difícil de fazer o deslizamento aí. Arrasto não é uma palavra muito apropriada para atrito eletrostático, não. É mais usada para atrito de fluidos, né? Atrito viscoso. Então, dessa forma, a gente tem aí o básico da força de atrito, beleza? Tem a fórmula? Tem. Duas fórmulas, olha que louco, duas fórmulas iguais que representam coisas completamente diferentes, em contextos completamente diferentes. Né? E o que você vai obter aplicando uma ou outra são coisas completamente diferentes. E tudo gira em torno do quê? Fazer diagrama de força, achar as forças, descobrir se tal ou não está em movimento por meio da análise e interpretação, que é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, te traz. Segundo, desenhar as forças bem certinho. Como é que você vai saber desenhar a força certinho? Terceira lei de Newton. Procurar os pares ação e reação, para tu não esquecer de força nenhuma. Para você ter certeza se a força aponta para baixo, para direita, para cima, para esquerda. Né? E aí, se tiver atrito, é um adicional, é só mais uma força. O atrito é só mais uma força, só mais uma na lista de um monte de forças. Né? E com isso, a gente encerra aqui essa conversa sobre o básico aí de atrito, beleza? Então, os outros problemas daqui para frente, como eu disse, isso não é uma série de exercícios, isso aqui são interpretações das leis de Newton, e as próximas interpretações vão envolver tudo junto. Pode ter atrito? Pode não ter atrito. Como é que você vai saber?
cada problema é único, beleza? Então, por isso que eu escolhi não ficar fazendo só exercício do mesmo tipo no mesmo capítulo, para você não ter o viés, porque isso você já vai fazer quando você resolver dezenas, de preferência centenas de exercícios. Valeu, falou, fui.